ciências, espero que você esteja bem. Aqui deste lado tá tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as sombras, que tem tudo a ver com o movimento aparente do Sol, que nós estudamos aí na outra aula. Lembra que a gente descobriu que, na verdade, a gente vê o Sol em lugares diferentes do céu, mas, na verdade, quem está se movimentando é a Terra no movimento de rotação, dando essa impressão de que o Sol muda de lugar, certo? E nós vamos perceber que a sombra, essa sombra que nós vemos na paisagem, sombra de árvore, que ela é efeito do Sol, tá bom? Então, nós vamos ver que essas sombras, elas mudam de posição dependendo da maneira que o Sol está se movimentando no céu. Obviamente que as sombras não são só produzidas pela luz do Sol, tá, gente? A sombra, ela é produzida por qualquer foco de luz, tá? A gente consegue observar isso com mais objetivo, com mais clareza, quando nós estamos num ambiente escuro. As crianças até gostam bastante de brincar aí de sombras quando nós temos um ambiente escuro e um foco de luz, que pode ser uma vela, uma lâmpada, uma lanterna de celular, uma lanterna, tá? Então, quando nós temos um foco de luz e ele alcança um objeto que nós chamamos de objeto opaco. O que é um objeto opaco? É um objeto que não é transparente, tá? Então, por exemplo, se você for ver um foco de luz num vidro, não vai causar sombra porque a luz passa pelo vidro. Mas se você tiver um objeto como sua mão, que não é transparente, e o foco de luz bater nela, nós vamos produzir uma sombra aí da sua mão, tá? Vocês gostam bastante de brincar sobre isso. Então, nós vemos que a sombra, ela precisa, para ser produzida, de um foco de luz, um objeto opaco, tá? Que fica na direção dessa luz, e então nós produzimos a sombra, que varia aí de tamanho e de posição, dependendo de onde a luz vem, tá bom? Dá uma olhadinha no vídeo que eu acho que vai ficar bem claro, bem bacana aí para você entender exatamente como a sombra ocorre. Como já havíamos falado então, a luz do Sol ilumina os corpos, no caso um corpo opaco, ou seja, não transparente, e aí atrás desse corpo ou desse objeto se forma a sombra, tá? E à medida que o Sol muda de posição no céu, a posição e o formato da sombra também mudam, tá vendo? Tem sombras maiores, sombras menores, tá? Tudo isso vai depender da posição do Sol no céu ou do foco de luz em relação ao objeto aí que está produzindo a sombra. Agora eu queria que você se atentasse à posição do Sol em diferentes horários do dia. Olha aí, no primeiro desenho, às 7h30 da manhã, o Sol está lá embaixo, porque ele acabou de nascer. A sombra do coqueiro, ela está maior, tá? E olha a direção dela. Às 10h30, o Sol está um pouquinho mais alto, a sombra do coqueiro está um pouquinho menor e a posição da sombra também foi alterada, por conta da posição do Sol em relação ao objeto. Continue reparando que às 13h30 a posição do Sol está diferente das 10h30 e a sombra também, como às 15h30, quando o Sol já está se pondo, então a sombra está do lado oposto ao que estava no período da manhã e nós percebemos aí então que dependendo da posição do Sol no céu, as sombras mudam de tamanho e de direção. Deu para entender aí? Juntando a explicação da Pro e o videozinho animado, eu acho que juntando as duas coisas fica perfeito, dá para entender bem aí como funciona as sombras. Uma coisa que a gente gosta de brincar bastante quando é criança e às vezes não entendemos por que ocorre, tá? Agora você já sabe, pode produzir inclusive as suas sombras aí na sua casa, tá bom? Beijo da Pro Aline, até a próxima aula.